Você que tem a sua Bíblia aí perto de você, por favor, abra nas referências que eu estarei passando. Você que está ouvindo fora de sua casa e não tem a Bíblia, você pode estar colocando esse vídeo aos seus favoritos e logo, quando chegar, fazer o acompanhamento. Eu fiz um voto em momento de desespero e não tinha consciência daquilo que estava fazendo, mas eu queria me livrar de algo, então eu levei os meus pensamentos ao Senhor e fiz um voto. Neste caso, eu posso quebrar o voto, hoje eu me arrependi. É isso que nós vamos estar falando nessa pequena mensagem aqui hoje. Eu vou estar fazendo umas citações aqui e vocês que podem acompanhar, façam esse acompanhamento juntamente comigo, e aqueles que não podem, posteriormente podem estar fazendo aí quando estiver no seu tempo, mas salve essa mensagem para que vocês não percam cada versículo citado aqui. No capítulo 30 de Números está escrito que o marido pode livrar a mulher do voto, mas ele levará toda a culpa dela sobre ele. Sendo assim, o marido não vai ir contra a palavra de Deus, quebrando o voto. Então a mulher nunca estará livre do voto. Em Números 30 e 15, porém, se de todos lhes anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Certa vez, uma mulher, num desespero para ter a sua vida restaurada, ter os seus problemas solucionados, ela fez um voto ao Senhor. E quando ela fez esse voto, ela falou com Deus que durante toda a sua vida ela iria servi-lo, e colocou também ali palavras sem pensar. Ao passar dos anos, quando ela se livrou, quando Deus a livrou daquele problema que a afligia, ela então pegou e começou a repensar a situação daquilo pela qual ela tinha feito voto ao Senhor. Foi aonde ela começou a buscar vários conselhos de pessoas que não entendem realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz em relação aos votos. E muitos daqueles que trouxeram a ela uma palavra e disse: não, você pode quebrar o seu voto, mas você pode chegar no seu marido e falar com ele: olha, você pode me livrar do voto que eu fiz, porque eu já não aguento mais estar cumprindo esse voto, e você pode quebrar. Ele olhou para ela e disse: mas como? Se o voto não pode ser quebrado, a palavra de Deus ela é bem explícita. Você não pode quebrar o voto não pode ser quebrado. Tanto é que quando nós formos fazer um voto, nós temos que cumprir o mais rápido possível, porque a palavra de Deus nos diz que quando nós fizermos um voto, nós temos que cumprir e não tardar em cumprir. Mas ela falou para o seu marido assim: eu procurei vários líderes de igrejas e eles falaram comigo: não, você pode falar com o seu marido pode te livrar do seu voto. Então, se ele falar com você: não, eu estou te livrando do seu voto, e você vai estar livre desse voto que você fez. Foi o que aquela mulher fez com o seu marido. Ela chegou e disse para ele: você pode me livrar do seu voto. Está escrito que você pode livrar. Eu conversei com várias lideranças de igrejas e eles falaram comigo que você pode livrar
aonde eles mandaram você ler? Mas está lá em Números 30. E ele pegou e começou a ler e mostrou para ela no mesmo livro de Números, capítulo 30, mais um versículo que estava sendo isolado, e todos esses líderes que se diziam líderes tinha escondido e não falou para ela. E disse: ele pode livrar você, ele pode, porque ele é o cabeça, ele é o chefe do lar, e ele pode te livrar e Deus não vai te punir. Mas ele pegou e mostrou para ela no versículo 15, que diz: porém, se eu fizer isso para você, livrar você, sendo eu conhecedor da palavra do Senhor, como estudante da palavra de Deus e um líder, na casa do Senhor, se eu fizer isso, Deus vai trazer toda a iniquidade que ele queria trazer para você pela quebra do voto. Deus vai me punir por isso. E eu não posso fazer isso. Eu não posso trocar. Eu não posso entrar e ser maior do que Deus e trazer para você uma palavra que pode confortar o seu coração, assim como esses líderes, entre aspas, falaram para você, porque está aqui bem claro. Porém, se eu, no caso que eles falaram, te livrar, então eu vou levar toda a iniquidade daquilo que você está quebrando. Eu não posso fazer isso. Você precisa estar vivendo sobre os seus votos, assim como Davi falava, e muitos outros que nós vamos ver, referências bíblicas, que eles fizeram votos, e Davi sempre falava: estou sobre votos e pagarei todos os meus votos ao Senhor. Então eu não posso livrar você desse voto, porque você fez um voto a Deus. Deus, ele te deu o refrigério, Deus te deu aquilo que você estava pedindo. Eu não posso te livrar, porque se eu te livrar, Deus vai cobrar de mim essa iniquidade. Essa iniquidade vai cair sobre os meus ombros. E o que eu vou falar com Deus quando Ele falar comigo? Você passou por cima dos meus mandamentos, por cima da minha palavra, e delegou por cima dela uma coisa que eu não disse, não mandei você fazer. Em Salmos 22 e 25, nós vamos ver: pagarei os meus votos perante o Senhor. No Salmo 50, capítulo 14, paga ao Altíssimo os teus votos. No Salmo 56, versículo 12, estou sobre os meus votos que fiz a Deus, estou sobre os meus votos. Então nós vamos ver aqui o salmista falando que ele estava sobre os votos que ele fez a Deus. Então ele estava sobre os votos, ele não vai quebrar um voto. Em Salmo 76 e 11, fazei votos e pagai-os ao Senhor, os vossos votos. Em Salmo 116 e 14, pagarei os meus votos ao Senhor. Então, eu não posso fazer isso. Se eu fazer isso, eu vou estar passando por cima da palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela é inegociável. Não foi eu, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Pague o seu voto. Você que fez um voto ao Senhor, tenha consciência daquilo que você está fazendo.
pague seu voto enquanto há tempo. Não deixe Deus cobrar o voto que você fez e não cumpriu. Em toda a Bíblia não há nada relacionado a votos feitos em aflições em que Deus, nesse exato momento, não levaria em consideração por se tratar de um momento de angústia. Em Eclesiastes, no capítulo 5, está escrito que devemos guardar os nossos pés ao entrar na casa de Deus, inclinar os nossos ouvidos, pois é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não precipitamos com a nossa boca, nem o nosso coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e nós na terra, pelo que sejam poucas nossas palavras, porque da muita ocupação vêm os nossos sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. E vem mais ainda, que quando fizermos um voto não tardamos em cumprir. Versículo 4, pois ele não se agrada de tolos. O que votares, pague-o. É melhor que não votes do que votares e não cumprir. Não consinta que na tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão Deus se iraria contra tua voz e destruiria as obras de tuas mãos. Porque Deus, Ele vai fazer, Ele vai destruir as obras da sua própria mão. Pague o seu voto, mesmo que você fez em momento de desespero. Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a promessa, Deus ouviu aquele momento de renúncia que você estava com Ele, e naquele exato momento você fez um voto ao Senhor, e naquele desespero Deus te atendeu, porque o seu coração estava aflito, e Deus atendeu para trazer refrigério ao seu coração. E agora que tudo está tranquilo e que passaram-se o tempo e você se esqueceu, mas você está sob voto que você fez a Deus, e agora está tudo tranquilo, e você pensa em quebrar esse voto. Eu fiz um voto em momento de desespero e agora eu não estou aguentando cumprir esse voto, então Deus vai me livrar desse voto, ou eu vou arrumar outros meios, outros campos para que Deus possa me livrar desse voto, ou alguém possa livrar-me desse voto. Deus, Ele não vai negociar a sua palavra com ninguém, pois a palavra é dele, a direção é dele, é ele quem determina tudo e todas as coisas, e jamais queira negociar a palavra de Deus com alguém. Se eu fiz um voto ao Senhor, eu preciso cumprir. Na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tu temes a Deus, temes ao grande eu sou, e não entre na filosofia pregada por aí que Deus é amor e compassivo. Isso sim está escrito na Bíblia, mas também está que Ele não é homem para que minta e não volta atrás com as suas palavras. Quando alguém disser que se fizermos um voto em momentos de angústia e depois cairmos na realidade e vermos que esse voto foi pesado, cumpri-lo e pedir perdão a Deus, então Ele o perdoará. Como fica a integridade de Deus quando Ele disse que passam-se os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar? Então isso que falam por aí é incoerência com a palavra de Deus. Devemos tomar cuidados com o que falamos nas horas de angústia. Ninguém faz votos na bonança a não ser para adquirir riquezas, mas a palavra de Deus nos diz no capítulo 5, versículo 10 de Eclesiastes: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele, quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade.
O que votei, pagarei. O que votei, pagarei ao Senhor as promessas. Jonas 2:9. Jonas se encontrava numa grande angústia e não sabia o que fazer a não ser cumprir a palavra de Deus, ou seja, fazer o que o Senhor havia lhe outorgado. Naquele momento não havia outra coisa sequer a não ser cumprir o voto que tinha feito a Deus para que ele o livrasse da boca do grande peixe e seguir a vereda que o Senhor lhe tinha mandado a fazer, levar a palavra dele para Nínive. Jonas não clamou ao Senhor em momentos de alegria, em momentos de gozo, mas sim em uma situação na qual se encontrava. Por isso pediu ao Senhor o livramento, pois estava à beira da morte, e somente Deus para livrá-lo naquele momento. Deus ainda o deixou naquele sofrimento por 3 dias e 3 noites, até que veio o refrigério, quando Deus o livrou da morte, com essas palavras proferidas por Jonas, capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele respondeu. Aqui vemos mais uma vez o voto feito em momentos de angústia e não em momentos em que se encontrava gozando de tudo de bom, mas foi em momentos em que para Jonas não haveria solução. Então ele clamou ao Senhor que o livrasse da morte e frisou: o que votei, pagarei ao Senhor a promessa. Mais uma vez está quebrada a filosofia que Deus perdoa um voto feito em momentos de aflições, em momentos de angústia. O voto com promessa. Gênesis 28:20. Jacó fez um voto de servir a Deus como seu Senhor, se ele, na jornada em que estava fazendo, lhe guardasse, lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e em paz ele voltasse à casa do seu pai. Então Deus, o Senhor, seria o Deus da sua vida, e tudo que ele recebesse lhe daria dízimo. Ninguém fez voto por fazer somente, fizeram voto nos momentos em que tudo lhes parecia impossível, pois se tudo fosse fácil, ninguém faria votos ao Senhor Deus. Por isso, não tardes em cumprir seus votos, não falem coisas com coisas nas horas em que tudo parece impossível. Jefté era um grande líder dos israelitas e, cansado de sofrer nas mãos dos filhos de Amon, fez um voto ao Senhor, que se Deus os entregasse eles em suas mãos, e voltando ele vitorioso dos filhos de Amon, qualquer que viesse de encontro da sua casa, ele seria do Senhor e oferecia holocausto. Assim foi. Deus entregou nas suas mãos, e sua filha, sabendo da vitória do seu pai, se encheu de alegria e veio ter com ele na chegada da guerra. Jefté, vendo a sua filha, rasgou suas vestes, dizendo que estava muito abatido, pois era a causa da sua calamidade, pois tinha feito um voto e não podia voltar atrás. Jefté não tinha filhos, somente uma única filha. Imagino eu a dor que ele sentia naquele momento, pois o voto com o Senhor não poderia ser quebrado. Não havia maneira de se livrar daquele voto, pois quando fazemos um voto a Deus, não podemos quebrar. Sua filha, ouvindo aquilo, disse ao seu pai que deveria cumprir, mas que o deixasse chorar sua virgindade por 2 meses. Não tinha ela conhecido varão algum. Ao final dos 2 meses, voltou ela sim, e Jefté a ofereceu em holocausto a Deus. Quando você fizer um voto, não tarde em cumprir, pois o Senhor não o perdoará. Não existe essa de pedir perdão ao Senhor por um voto feito na angústia. Todos os que fizeram nos momentos de angústia e sofrimento e pagaram seus votos. Ana fez um voto ao Senhor.
Em 1 Samuel 1:11, se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria ao Senhor para sempre servir na casa dele. Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho com o seu marido Eucana. Eucana já iria oferecer sacrifício ao Senhor no monte quando Ana lhe disse que o voto era que esse filho era do Senhor, somente iria dar de mamar a ele até que ele se desmamasse e o entregaria à casa de Deus para o servir para sempre. Era o único filho daquele casal. Eucana poderia dizer para ela não o fazer, pois o único filho agora eles teriam que ficar sem ele, mas ele disse a ela para fazer o que bem lhe parecia e entregar-se o menino para servir a Deus na casa do Senhor. Jó, um homem que fez votos também a Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que Deus testemunhou da sua lealdade. No capítulo 22, no versículo 27 do livro de Jó, ele acusava Jó pelo seu opróbrio. No versículo 9, pelo que estava passando. Ele queria achar de qualquer jeito alguma coisa má na sua vida para tanta ruína e vergonha em que se encontrava. Ele julgava Jó de todas as maneiras e o colocava entre as paredes, querendo que Jó falasse coisas que não agradassem a Deus. Até o acusou que ele teria que orar e pagar o voto que tinha feito, porque certamente o Senhor viria. Mas Jó estava firme, alicerçado na palavra de Deus, e estava em sã consciência que não havia quebrado voto algum com Deus. Jó sabia, mesmo nos momentos de angústia, muitos se queriam promover do seu opróbrio, mas não deixou a Deus e nem falou coisa alguma que desviasse os olhos de Deus sobre ele. Jó se mantinha firme, e o que Deus deu, ele tinha todo o poder de tirar, pois dele vinha todas as coisas, dele pertencia todas as coisas. Que situação se encontrava Jó naquele momento, naqueles dias? Todos acusados queriam achar algo para tanta desgraça em que se encontrava. Já não tinha nada, somente a vida que não lhe foi tirado. Jó não poderia pedir perdão a Deus e quebrar o seu voto e morrer? Mas não. Ele não se entregou às calúnias e, mais ainda, ele se fortalecia no Senhor, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Passando todo o sofrimento, Deus deu tudo em dobro a Jó. Jó tinha até repreendido a sua mulher, que lhe disse para que naquele momento de vergonha amaldiçoar a Deus e morrer, mas a resposta veio logo. Tu falas como uma louca mulher, Deus deu e Ele tira, tudo a Ele pertence. Salmos 22 e 25. O rei Davi estava aqui se sentindo inútil e desprezível. Ele se sentia frágil e sem forças para continuar a vida, mas clamava ao Senhor dos exércitos para que apressasse em socorrê-lo, pois ele via a morte chegando e sem Deus ele não conseguiria alcançar a vitória sobre os inimigos. Por isso, Davi, perante os que temiam a Deus, fez essa oração que na congregação pagaria os seus votos para que todos pudessem ver que Deus livraria da morte e a ele merecia toda a honra e glória. Não tardes em cumprir o seu voto. Oferece sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50, versículo 14 ao versículo 15. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. No versículo 16, Deus repudia aos ímpios e não lhe dá direitos de recitarem as suas leis e nem tomar as suas alianças em suas bocas. Não seja um ímpio para Deus, cumpre o que deve a Ele, como
promessa e convenção de votos, pois Deus não se agrada de tolos. Vemos no capítulo 56 de Salmos, versículo 12, o salmista Davi congratulando com Deus, pois ele o tinha livrado da morte. Estou sobre os meus votos que fiz ao Deus, e te oferecerei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Se Davi quebrasse o voto com Deus, ele não seria mais um vitorioso, pois Deus o entregaria nas mãos dos seus inimigos. Pois um voto com Deus, ainda que não sintamos a seriedade com que o Senhor o leva, mas Davi sabia que jamais poderia quebrar um voto com ele. Podemos ver aqui que a cada voto que Davi fazia e era respondido por Deus, ele se agradava de Deus e continuava na graça, pois isso, Davi andava sempre em voto com o Senhor de Israel, o Deus de seus pais. Cumpre aquilo que você fez com Deus. Uma aliança que você fez com Deus, cumpre. Um pacto que você fez com Deus, cumpre. O voto que você fez com Deus, cumpre. Porque Deus vai cobrar de você. Será que é daqui que tiraram que Deus perdoa um voto feito mesmo em momentos de aflições? Quem faz um voto por fazer mesmo quando quer riquezas? Mas no capítulo de 65 de Salmos está um cântico de Davi ao diretor de música. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Versículo 2: prevalece as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Este é um cântico de Davi para que o diretor de música o executasse, mas não está aqui relatado que o voto seria perdoado. Davi dizia que Deus perdoava as transgressões, pois ele foi o que derramou muito sangue na terra e pecou contra Deus. Davi ainda debaixo de votos e nunca os quebrou. Não tarde em cumprir o seu voto com o Senhor. Em Salmos capítulo 66, versículo 13: entrarei em tua casa com holocausto e pagarei os meus votos, votos que havia pronunciado os meus lábios e dito a minha boca quando eu estava na angústia. Com este versículo em que Davi se pronunciava, não tem nem como dizer, como que alguém pode dizer. No momento de angústia, você pode pedir perdão a Deus sobre o voto que fez e que Ele o perdoasse, pois você não sabia o que dizia. Eu digo dentro da palavra de Deus: pague o seu voto antes que Deus pese sua mão sobre você. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presente os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Salmos 76, versículo 11. Em Salmos 116, versículo 11: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de Deus todo e o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salomão, após pagar o seu voto, saiu ao encontro de sua mulher e disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro buscar-te e te achei. Provérbios 7:14. Salomão tinha tudo, era muito rico, era o mais sábio em toda a terra. Se olharmos nos olhos carnais, pensaríamos: porque ele é tão com toda a riqueza e sabedoria, ainda fazendo votos?
certamente como um homem de Deus e que tinha lhe dado tudo que possuía, ele se agradara de Deus e sempre pagava os votos que fazia, pois a cobrança de Deus para aqueles que fazem um voto, um compromisso com ele, jamais poderia ser quebrado. O voto é como uma aliança, e a aliança não pode ser quebrada, a aliança não tem fim, como as promessas de Deus para conosco. Olha como podem essas pessoas tirarem passagens bíblicas, tirando o contexto, fazendo pretexto para dizer que um voto pode ser quebrado ou um voto pode ser desfeito. A Bíblia nos diz em Provérbios 20, 25, é laço para o homem dizer palavras precipitadamente. Aqui vemos que na maioria das vezes ninguém faz um voto a Deus nos momentos de bonança, a não ser que esse o faça para alcançar algo mais na sua vida, já que ela leva com folga, isto é, sem problemas que ele afogam no dia a dia, mas dizer palavras precipitadamente, a Bíblia nos diz que é nos momentos de apertos em que nos encontramos sem saída, nas horas que olhamos e não vemos soluções para os problemas, em outras palavras, na hora em que estamos com a guilhotina sobre o nosso pescoço e ninguém poderá nos salvar a não ser Deus, daí fazemos um voto para que Ele nos livre daquela situação. Então é santo, é só refletir depois de fazer o voto. Depois que fazemos um voto, estamos em dívida com Deus. Naquele momento, todos os nossos pensamentos, depois do voto feito, nos momentos de reflexão, são santos, pois a santidade está na palavra que falamos com Deus, e a dívida terá que ser paga, ainda que essa dívida seja para toda a nossa vida eterna. Não diga coisa com coisa, depois não vai dizer que não refletiu na hora da angústia. Lembra do caso de Jefté, que pagou o seu voto com a própria vida da filha. Ele poderia dizer, estava insano? Não, a Bíblia não nos dá essa condição. O rei Lemuel não sabia o que dizer para os filhos dos seus votos. Com certeza aqui se encaixa mais uma vez um homem que se diz coisas precipitadamente, com certeza pelo que diz no contexto bíblico, ele teria feito um voto de não dar mais vinhos aos povos, aos filhos de seu ventre, mas tinha alguém que lhe indagava para que eles dessem vinho, para que embebedassem e se esquecessem do compromisso que estava com Deus. Certamente o povo tinha feito um voto juntamente com o rei a Deus, e agora alguém dando conselhos para que ele deixasse o povo bêbado, para que não se lembrassem do compromisso, do voto que fizera a Deus. Isso nós vamos encontrar em Provérbios 31 e 2. Quando fizermos um voto, pagamos os nossos votos. É preciso pagar os nossos votos, como aquela mulher que procurou para todo lugar, procurando quem poderia salvá-la do seu voto. E aí ela acha alguns líderes de igrejas que não têm nenhuma condição alguma de se apresentar como igreja, pastores que não têm condições nenhuma de se apresentar como pastores, porque senão conheceriam a palavra de Deus. Do que adianta falar tanto, conhecer tanto, mas não saber e não conhecer o autor da palavra, o autor da Bíblia, aquele que inspirou para que os grandes homens de Deus escrevessem a palavra do Senhor. Deus certamente não vai mudar naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele já tem deixado esclarecido para o seu povo. Jamais Deus vai voltar atrás da sua palavra. É preciso nos atermos, é preciso estarmos atentos àquilo que Deus já tem falado e àquilo que Ele tem deixado. Ele não dá a oportunidade para que ninguém venha negociar a sua palavra, pois a palavra de Deus é negociável, pois o próprio Senhor já tem nos falado que Ele não muda e Ele não vai voltar atrás. O próprio Jesus, aqui representando o Pai, Ele disse: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar.
aquela mulher desesperada quando fez um voto ao Senhor, procurando ali se aliviar daquela situação que ela se encontrava. Mas ao passar do tempo, quando Deus deu para ela o refrigério, e ao passar do tempo para ela poder voltar a fazer o que ela fazia antes, ela começou a buscar algum lugar para poder achar uma brecha, para alguém poder falar com ela: não, você pode fazer isso, e aí poder jogar a culpa no seu marido, embora que ela não sabia disso, porque estava sendo falada por líderes entre aspas, que se intitulavam líderes de igreja, se intitulavam ali e começavam a negociar, e colocou na cabeça dela: você pode falar com seu marido para que ele te livre do voto e você estará livre. Mas não continuou falando com ela: olha, se ele fizer isso, saiba de uma coisa, ele vai levar a culpa da sua iniquidade, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está voltando atrás naquilo, nos seus votos para com Deus. Você vai ficar livre, mas Deus vai cobrar dele drasticamente. Quando for fazer voto, faça o voto com o Senhor, mas faça consciente daquilo que você está falando para com o Senhor. E o voto, eu quero te dizer, o voto ele pode ser secreto, ele pode ser em conjunto com o seu cônjuge, ele pode ser em conjunto com a sua família, ele pode ser em conjunto com a igreja, mas o voto ele precisa ser cumprido. Quando você fizer um voto para algo na sua intimidade para com o Senhor, pense bem, não faça voto precipitado. Pense bem, analise bem: eu tenho condições de cumprir esse voto? Se você for fazer um voto para a vida toda, eu tenho condições de cumprir esse voto para o resto da minha vida? Pensa nisso, e que Deus abençoe a você que está ouvindo agora, você que quebrou um voto com o Senhor, que fez um voto. Pense bem, cumpra o seu voto, porque o Senhor vai cobrar de você. Não sou eu, é o Senhor quem diz isso, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus quem diz isso. E o Senhor, ele não negocia a palavra dele, e homem nenhum pode negociar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.